Olá, meus amados, prazer imenso mais uma vez estarmos aqui e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro de vocês, né? Nós já estudamos outros capítulos anteriormente e chegou agora no capítulo 17, que tem o assunto hoje é razão, certo? Então eu vou ler aqui o enunciado da questão, do assunto, vamos ver alguns exemplos e eu posso, assim, passar para vocês da melhor maneira possível, que vocês possam entender perfeitamente, ok? Vamos lá. Noção de razão. Bom, considere a seguinte situação. Observe que já vamos começar com um exemplo de sala de aula. E qual exemplo nós temos aqui de sala de aula? Em uma classe há 15 meninos e 25 meninas. Então, observe aí que já diz que tem 15 meninos e 25 meninas. Vamos pegar já esse enunciado, esses dados, e já começar a contar aqui a nossa razão. O número de meninos e o número de meninas. Ok? A questão fala que tem 15 meninos e 20 meninas. Certo? Aí vamos dizer, qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas? A razão entre o número de meninos e meninas é 15 sobre 20. Lembramos que toda fração é uma simplificação, é uma divisão. Toda fração é uma divisão. E todo resultado que é dado em forma de fração, a gente pode tornar essa fração uma fração irredutível. Ou seja, eu vou reduzir o máximo possível essa fração. Eu posso dividir isso aqui por 5, é igual a 3. Dividido aqui por 4, 5, é igual a 4. Ou seja, o número de meninos e o número de meninas, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 3 quartos. E agora, se eu perguntar, e a razão entre o número de meninas e o de meninos? Agora é o inverso. Então, quando a gente for montar a razão de um para o outro, vai ser sempre do primeiro que estamos falando em relação ao segundo. Aqui eu estou falando de meninos para meninas. E se for número de meninas para meninos? Quantas meninas são? 20. Quantos meninos? 15. Então, a razão de meninas em relação aos meninos é de 4 terços. Então, observe que em uma questão só, eu pude formular duas questões. Aqui, ó, só com esses dados. Em relação ao número de meninos, são 15. Em relação ao número de meninas, são 20. Então, temos aí a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Se eu quero saber a razão entre o número de meninos e meninas, é essa aqui. Se eu quero saber a razão entre o número de meninas e depois os meninos, é essa aqui o resultado. Ok? Há uma diferença aí, tá bom, gente? Então, a razão entre dois números é realmente o quociente do primeiro que eu falei, que estamos falando, em relação ao segundo, ou seja, pelo segundo, com o segundo número sendo diferente de zero. Ok? Esse assunto é um assunto pequeno, gente, mas a gente vai explicar da melhor maneira possível, tá? Quero dizer também que a gente tem como ler essa questão aqui, por exemplo, né? Esse exemplo aqui, eu vou ler 4 para 3, eu posso ler 4 para 3 ou 4 terços, certo? Então, a razão entre o número de meninas e meninos é justamente 4 terços, que pode ser dado de outra forma, pode ser dado em forma de divisão. Se você for dividir aqui, você vai encontrar um número, né? Vamos ver aqui quanto é que vai dar. 4 dividido por 3 dá 1, desce 1. Então, a razão aqui vai ser sempre 1,3, certo? Então, pode ser dado em forma de fração ou em decimal, claro, quando não dá uma divisão exata. Bom, vamos virar o assunto agora, virando a página, e vamos entrar na razão entre duas grandezas da mesma espécie. Vamos começar também com um exemplo, tá bom? Então, um exemplo aqui é o seguinte: a altura de Eduardo, deixa eu colocar aqui no quadro já, Eduardo. A altura de Eduardo é
1,60. A altura de Kleber é 1,80. Se eu pergunto qual é a razão da altura de Eduardo em relação a Kleber, eu vou ter aqui 1,60 sobre 1,80. Eu vou eliminar aqui, ó. Certo? A gente elimina os dois zeros aqui para que possa ficar número mais fácil, né? Ou então, a gente pode simplesmente transformar esse metro para centímetro e colocar aqui 160 e aqui 180. E a razão entre eles é 160 e 180. Certo? E agora, na razão, eu consciente, como já falei, a gente vai simplificar essa fração o máximo possível. Para começar, eu posso eliminar os dois zeros, vai ficar o quê? 16 por 18. Dividindo ambos por 2, porque os dois são múltiplos de 2, eu vou ter aqui 8 nonos. Ou seja, a razão entre a altura de Eduardo e a altura de Kleber é justamente 8 nonos, ou 8 está para 9. Ok? Muito bem. Vamos continuar com mais explicação em relação a esse assunto. E agora chegamos para estudar a escala. A escala é o seguinte, eu vou dar um exemplo prático, por exemplo. Se eu quero fazer, por exemplo, a maquete dessa escola. É claro que se eu for fazer a maquete dessa escola, eu não vou fazer essa escola nesse tamanho real. Claro que não. Eu tenho que criar uma escala. O que é essa escala? É eu dizer que cada metro dessa escala ou cada 5 metros dessa escala vai ser correspondente a 1 centímetro. Ok? Vejamos então, para que isso? Para que essa escala, essa maquete fique em tamanho menor, não do tamanho da escola. Então vejamos aqui o exemplo que nós temos aqui. Nesse caso, observe o desenho dessa quadra, nós temos aí no livro, diz assim, nesse caso, a escala é de 1 por 200, ou seja, a cada 1 centímetro que está nessa escala corresponde a 200 centímetros do tamanho real dessa quadra daqui, ok? Então vejamos aí, isso significa que a cada 1 centímetro do desenho representa 200 centímetros do tamanho real, ou seja, tamanhos reais da quadra normal, tá bom? Então, primeiro, o comprimento da quadra é 10 centímetros. O comprimento é 10 centímetros. A largura é 6 centímetros. Ok? Então, ambos eu vou ter que multiplicar por 200, porque diz que a cada 1 centímetro corresponde a 200 centímetros de tamanho real. Então, aqui eu vou ter o que? 10 vezes 200. E aqui eu vou ter 6 vezes 200. Para que isso? Para saber a razão entre eles do tamanho real. Só que 10 vezes 200 é só acrescentar um zero aqui, ó. Dá 2.000. 6 vezes 200 dá 12. E coloca os dois zeros aqui, ó. Dá 1.200. Ok? Estamos tratando aí agora de centímetros. Agora, transformando isso aqui de centímetros para metros, que metros é o tamanho real, eu vou ter aqui o quê? 20 metros. E aqui eu vou ter o quê? 12 metros. Certo? Então, vejamos aí. As dimensões reais dessa quadra, ela nada mais é do que o comprimento dela. O comprimento vai ter 20 metros e a largura vai ter justamente 12 metros. Aí eu pergunto, qual é a razão? Se eu quisesse acrescentar isso daqui, a escala foi dada, foi criada. Agora, se eu quisesse acrescentar e dizer qual é a razão entre a largura e o comprimento dessa quadra, a razão seria 20 por 12. E aí, como já falei, encontramos aqui uma fração, que é a razão, claro, e a razão é o quociente. Ambos aqui são múltiplos de 2. Eu posso dividir por 2 aqui, ó, que é igual a 10, e aqui que é igual a 6.
Ou seja, a razão é... Não, e ainda pode facilitar, que ainda dividir 2 por 4, que aqui dá 5 e aqui dá 3. Ou seja, se eu quisesse ainda acrescentar, perguntar qual era a razão entre a largura e o comprimento dessa quadra, a razão seria 5 terços ou 5 está para 3. Portanto, para essa questão de escala, não entra isso daqui. Isso aqui eu só quis acrescentar um pouco a essa questão. Mas o que nós queremos descobrir para essa questão é justamente isso daqui. Certo? Isso aqui seria aplicando o assunto de razão dentro dessa questão aqui. Tá bom? Então vejamos aí. Agora vamos para um exemplo bem prático. Deixa eu apagar aqui, vou pegar esse exemplo que nós temos aqui no livro para a gente resolver aqui explicando para você, tá bom? Então vejamos aí. A questão diz assim: o exemplo é: uma sala de aula tem 12 metros de comprimento. A sala de aula tem 12 metros de comprimento. Esse comprimento é representado em desenho por 30 centímetros. Então, observe, a sala tem 12 metros e esse 12 metros é representado numa escala de 30 centímetros. Vamos continuar lendo a questão. Qual é a escala desse desenho? Então, primeiro é o tamanho real, depois é o tamanho que nós temos aqui. Então, primeiro, a medida do comprimento do desenho, qual é? 13. O comprimento do desenho, vou colocar aqui, é 30 centímetros. E o comprimento real, qual é o comprimento real? Vamos cuidar da questão, que é do quem? 12 metros. Agora, presta atenção que nós estamos tratando aqui com duas grandezas diferentes. Mas aí eu preciso transformar essas duas grandezas em uma unidade só. Então, eu vou transformar o 12 metros em centímetros. Então, 12 metros transformado para centímetro é igual a 1.200 centímetros. Aí a pergunta, qual é a escala? Essa não é a pergunta? Qual é a escala do desenho? A escala é 30 por 1.200. Aí eu vou eliminar aqui do zero, vai ficar o quê? 30 por 120. E aí 30 por 3 dá 1, 120 por 3 dá 40. Ou seja, a escala é 1 por 40. Ou seja, a cada 1 centímetro da escala corresponde a 40 centímetros do desenho real dessa sala de aula. Ok? Então chegamos aí que a resposta é justamente 1 sobre 4, que é ou 1 sobre 40, que é justamente a razão, a escala criada para encontrar a escala dessa sala de aula. Ok? O primeiro passo foi que a gente colheu os dados do primeiro tamanho real e o primeiro tamanho correspondente. O segundo foi transformar para uma grandeza só. Então eu tinha aqui 12 metros e a outra grandeza era 30 centímetros. Então, eu transformei de metro para centímetro. Acrescenta só 2 zeros. E aí, sim, podemos encontrar a escala dessa sala de aula. Ok? Bom, como eu falei para vocês, é um assunto pequeno, bem pequeno mesmo. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai dar continuidade em outro assunto, em outro momento. Bom, forte abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais.